Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando e hoje é dia de números e estatísticas porque eu vou falar para vocês o meu balanço de leituras de 2020. Olá, olá, sejam bem-vindos ao Redemoinhando. Quem já me conhece, obrigada pela companhia. Quem ainda não me conhece, dá uma olhadinha aí nos outros vídeos que vocês vão entender bem quem sou eu pelos livros que eu leio. E agora em janeiro estou fazendo uma série de vídeos, 2 vídeos por semana, falando sobre projetos de leitura, metas, livros para 2021. Na verdade, livros para 2021 acho que foi em dezembro, o último vídeo nosso. Mas também fiz vídeo de melhores leituras, leituras excelentes, leituras favoritas. Dá uma olhadinha aí no box de descrição que todos esses vídeos de metas e tal para 2021 estarão listados para vocês. E eu queria pedir para vocês já darem um joinha para mim, que ajuda muito no canal. E hoje é um dia super preguiçoso, tá uma chuva lá fora. Agora acho que até deu uma trégua, mas eu ia gravar antes. Aí começou um monte de trovão, chuva, 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 o céu escuro e a luz que eu uso é a iluminação natural. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó, a janela toda molhada. Mas agora os trovões pararam, por enquanto, e a chuva também. Então, acho que vai dar pra gravar o vídeo. Só deixa o joinha aí pra me dar essa força. Gente, o balanço de leituras, aqui eu vou falar um monte de números pra vocês, mas a ideia não é a gente se apegar aos números exatamente. Eu gosto de fazer esse balanço de leituras todo fim de ano, toda vez que fecho o ano de leituras, eu faço essas estatísticas para me entender um pouquinho melhor enquanto leitora. Que tipo de autor eu leio mais, onde estão o que eu considero algumas deficiências minhas na área de leitura. Então, por exemplo, há uns 2 anos eu percebi que eu li nenhum, ou um só, autor latino-americano. E aí de um ano para o outro eu corrigi isso, coloquei isso nas minhas metas. Então a minha ideia com esse balanço de leituras é justamente fechar o ano e me compreender um pouquinho melhor. Vamos aos números. O total de livros lidos por mim em 2020 foi 100 livros, que é o mesmo número de 2019. Eu descobri que acho muito útil quando eu leio 100 livros, porque aí a porcentagem já vem pronta, né? Porque chegou em dezembro, acho que lá pro dia 20 e pouquinhos de dezembro, eu já finalizei a 100ª leitura. E eu dei por encerrado o meu ano de leituras. E a minha irmã, que é engenheira, ficou chocada, porque ela acha que não é motivo para eu encerrar as minhas leituras, chegar no 100, só porque eu não quero fazer porcentagem. Mas eu não quero, a vida é minha e eu faço o que eu quiser. Tô brincando, mas fechei em 100 para facilitar, deu tudo certo. Esse número 100 não significa nada, ele parece grande, sei que tem gente que lê mais do que isso ainda, mas o cotidiano nosso é muito corrido, né? E 100 livros é muita coisa. Eu só quero dizer que esses 100 livros tem livro de tudo que é tamanho. Eu não sou muito fã de calhamaços, é raro pegar um calhamaço para eu ler, então muitos desses 100 livros são contos apenas. Eu não conto o número de páginas dos livros que eu leio, eu sei que tem gente que inclui número de páginas no balanço anual, não é o meu caso, não acho que isso seja importante. E o meu trabalho é muito intelectual, né? O meu trabalho envolve estudar. Então, muitas das minhas leituras têm a ver com o meu trabalho, sou professora. Além disso, eu faço vídeos para vocês aqui toda semana. Eu preciso ler o tempo todo, né? Eu me sinto estimulada a ler o tempo todo. Por isso, 100 livros lidos no ano. 51% desses livros foram de autoras mulheres e 45% de autores homens. 4% foram uma coautoria ou algum livro organizado por homem e mulher. Eu achei interessante porque 2020 foi o segundo ano em que eu leio a maioria de mulheres e foi o segundo ano consecutivo. Teve um certo esforço para que isso acontecesse. O mês de março eu costumo reservar para a leitura apenas de autoras mulheres, mas está dando super certo. Fora o mês de março, que eu reservo só para isso, o equilíbrio foi quase que natural. E não era antes. Antes eu tendia muito mais a ler homens, assim, desproporcionalmente. Quanto ao gênero, eu também não separo em gêneros muito detalhados. Eu faço coisas bem grandes, né? Gêneros bem grandes. Então, 52% dos livros que eu li foram de ficção, 36% de não ficção, 1%, um livro, foi um livro que misturava ficção e não ficção, que foi o livro Sertão Punk. Ele tinha textos de ficção e textos explicativos do que é o movimento Sertão Punk.
2% dos livros que eu li foram de drama, que é teatro, 4% histórias em quadrinhos e 5% poesia. A proporção de livros de ficção e não ficção ficou parecida com a de 2020 também, ou melhor, com a de 2019. Se vocês tiverem curiosidade de fazer a comparação, ver quais foram os meus números de 2019, eu vou deixar no box de descrição e também aqui nos cards o vídeo em que eu faço esse balanço de leituras para o ano de 2019, tá? Agora, quanto à nacionalidade, eu li 46% de autoras e autores brasileiros e 54% de autoras e autores estrangeiros. E, coincidentemente, foi exatamente a mesma porcentagem de 2019. Fiquei bem satisfeita com essa porcentagem, quase metade dos autores que eu li foram brasileiros, e eu acho isso bem interessante. E eu gosto também de separar por continente ou por região dentro de um continente. Então eu fiz essa conta excetuando o Brasil, tá? Então, tirando os autores brasileiros, dentro desses 54 livros de autores estrangeiros que eu li, qual era a proveniência desses autores? Ou seja, de que continente ou de que região continental esses autores vêm, de onde eles nasceram, tá bom? Eu levo mais em conta o local de nascimento. Então foram 21 autores da América, 24 autores da Europa, 4 autores da Ásia, 3 da África e 2 da Oceania. A desproporção é gigantesca nesse caso, e nos outros anos também foi. Eu não sei se eu consigo fugir muito disso, dado que eu leio muita coisa de história, de filosofia. Filosofia, por exemplo, quase todos os que a gente lê são europeus. Principalmente se você for pegar os clássicos. E eu acho que é a primeira vez que a Europa supera a América enquanto continente. Dentro da América, que foram 21 livros, 15 foram da América anglo-saxônica, sendo 14 dos Estados Unidos e 1 do Canadá. E da América Latina e Caribe foram 6, que parece pouco, mas como eu disse, em 2019 eu não tinha lido quase nada de autores latino-americanos e eu me propus a ler um pouco mais esse ano. Então 6 para mim já foi bom, já foi melhor. Agora, em 2021, quero continuar lendo autores latino-americanos, caribenhos, eu vou incluir o Caribe aí também, porque eu acho que dos países, né, tem muita gente que fala assim, eu gosto de literatura francesa, eu gosto de literatura portuguesa, e pra mim, a literatura latino-americana é muito atrativa, eu amo, talvez seja a minha favorita, até porque ela é muito variada, né? Na Europa, nós temos uma predominância da Europa ocidental, e eu li 6 livros franceses, que eu acho que é uma novidade. Eu não leio tanto livro francês e 6 foi bastante. E também uma observação sobre a Oceania. Os 2 livros que eu li foram 2 livros de autores australianos. Eu quero muito ler outros países da Oceania, mas é difícil de achar, principalmente traduzido. E vamos aos países de nascimento das autoras e autores lidos em 2020. Então, eu li autores e autoras do Brasil, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, da Holanda, de Portugal, da Argentina, do México, da Polônia, da Suécia, da Inglaterra, de Israel, da Austrália, da Grécia, do Canadá, da Irlanda, da Índia, de Guadalupe, da Colômbia, do Paquistão, da Nigéria, do Japão, da Itália, da Espanha, da Escócia, de Moçambique, da Rússia e do Camarões. E tudo isso totaliza 28 países diferentes. Fiquei muito feliz com essa diversidade. Os países mais lidos, exceto o Brasil, foram Estados Unidos, com 14 livros, e França, com 6 livros lidos. E agora, falando das autoras e autores nacionais, brasileiros, eu separo por estado de nascimento desses autores. E aqui tem alguns problemas, porque às vezes eu não encontro de onde aquele autor é, de qual estado ou de qual cidade aquele autor vem. Então, pode ser que alguns não estejam contemplados. Por exemplo, eu acho que a chance de eu ter lido um autor de Santa Catarina é muito alta, por causa da faculdade que eu terminei em 2020. O polo, a sede da faculdade, é em Santa Catarina, então tem muitos autores catarinenses, mas eu não consigo achar de onde ele veio. Então, não coloquei Santa Catarina. Mas eu li autores do Amazonas, de São Paulo, de Minas Gerais, da Paraíba, do Pará, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, de Sergipe e de Goiás. Foram 10 estados diferentes, comprovados.
E eu fiquei feliz de ler alguém de Sergipe, que eu acho que eu nunca tinha lido, e de Goiás também. Eu sempre procuro autores do Centro-Oeste, que eu acho que tem menos, não sei, eu tenho menos acesso, pelo menos. E esse ano eu consegui pelo menos ler um de Sergipe e um de Goiás. Em 2020 eu li um total de 91 autores e autoras que eu nunca tinha lido antes. Eu não li 91 livros de autores que eu nunca tinha lido antes, tá? Eu li 91 autoras e autores, e aqui entram contos ou crônicas que tem coletâneas, e que eu conheci em 2020. Achei isso muito interessante. Li um total de 33 autoras e autores negros, 21 livros. Então foram algumas coletâneas de autores e autoras negros. E, gente, esse número eu achei bem impressionante. 33 é quase o triplo do que eu li em 2019. Então eu fiquei muito feliz. De autoria indígena, eu li 7 livros, algumas coletâneas, então eu acabei não contabilizando o número de autoras e autores indígenas que eu li, mas foram 7 livros no total, sendo que pelo menos um deles foi uma coletânea com vários autores diferentes. Eu também estou tentando contabilizar os livros e autoras e autores LGBTQIA+, mas é uma informação difícil de encontrar. Então, assim, eu não tenho certeza de que eu li só esses. Esses que eu li, que foram 8 autores e autoras e 6 livros de autores e autoras LGBTQIA+, foram os que eu tenho certeza que são LGBTQIA+, que já publicaram isso de alguma maneira, tá? Desses 100 livros, 6 foram releituras, 31 foram e-books, livros digitais. Isso foi uma grande novidade do ano de 2020. Eu já lia e-books desde, sei lá, acho que há uns 2 ou 3 anos, mas com a pandemia, com a quarentena, eu acho que explodiu o número de contos que as pessoas estão publicando. As editoras e os autores e autoras também disponibilizaram esses contos ou alguns livros digitais no começo da pandemia, gratuitamente, e isso vem acontecendo de vez em quando. Então eu acho que a pandemia criou uma certa cultura do livro digital. Não sei se vocês sentiram isso também, se vocês tiveram essa mesma impressão. E dos livros digitais, 28 deles, né, eu li 31 no total, 31 livros digitais, sendo 28 deles no Kindle e 3 em formato de PDF, que eu não gosto muito, pra falar a verdade. Os que eu li em PDF foram livros curtos, porque a luz do computador agride muito os meus olhos, pra ficar olhando tão fixamente assim, né? Eu li 9 livros que ganhei de presente. Eu tenho uma lista dos livros que eu ganho de presente, e eu acho muito importante que eu leia esses livros, né? Se alguém me deu de presente é porque a pessoa pensou em mim, é porque a pessoa quer que eu leia, acha que eu vou gostar. Então eu trato esses livros meio que separadamente mesmo. Os livros que eu ganhei de presente, eu tento todo ano ler um tanto deles. E esse ano de 2020 eu li 9 livros que eu ganhei de presente. Gostei desse resultado. 21 das minhas leituras de 2020 foram feitas em leituras conjuntas ou em clubes de leitura. E aqui eu estou incluindo o piquenique literário, que passou a ser virtual por conta da pandemia. O podcast O Nome do Livro, que eu participei de um episódio que foi incrível. Foi uma das releituras que eu fiz, o ensaio sobre a cegueira, do José Saramago. Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, que é o clube do Humberto, do canal Primeira Prateleira. Várias leituras que eu fiz com amigos, com colegas professores. Então eu acho que sempre as leituras conjuntas me estimulam a ler mais. E às vezes a ler livros que não estavam no meu plano na época, e eu acabo lendo por conta dessas leituras conjuntas ou projetos que eu sou convidada. E eu sempre gosto de colocar os inscritos no canal no dia 31 de dezembro de 2020. Dessa vez eu peguei no dia 1º de janeiro de 2021, tá? Em um ano nós subimos de 10.022 inscritos para 13.342 inscritos. Eu fico muito feliz, agradeço vocês todos por estarem aqui sempre, interagindo comigo. Eu amo os comentários de vocês. Sei que tem canais que crescem muito mais rápido, mas pra mim a velocidade não é tão importante. Eu gosto de ver que o meu público me assiste, que o meu público conversa comigo. Eu gosto de um público que esteja interessado em me assistir, em me ouvir e em conversar comigo mesmo. Então eu agradeço a cada um de vocês, 13.342, agora provavelmente já é um pouquinho mais,
pela companhia sempre. Desses 100 livros, olha só, 13 foram leituras favoritas e 13 foram leituras excelentes. Eu acho esse número incrível, porque se você juntar os dois, as leituras excelentes e as leituras favoritas, dá 26, né? Que é mais de um quarto dos livros que eu li. Então, assim, mais de um quarto dos livros que eu li valeu muito a pena. Eu acho esse número alto, muito alto. Se você quiser saber quais são esses 13 livros excelentes, esses 13 livros favoritos, dá uma olhadinha nos vídeos que eu soltei, acho que foi semana passada. Vou deixar aí nos cards e no box de descrição pra vocês. Eu falei um pouquinho sobre cada um deles. E das 13 leituras favoritas, 7 vieram de metas e de projetos literários que eu fiz. Seja no início do ano, uma meta, por exemplo, seja leituras conjuntas e tal. E das 13 leituras excelentes, 8 vieram de metas e de projetos literários. Então, pra mim, metas e projetos literários são super importantes. Eles me estimulam a ler coisas e muitas coisas que eu gosto bastante. Se você não entendeu muito bem essa diferenciação que eu faço entre leituras excelentes e leituras favoritas, dá uma olhadinha em um dos 2 vídeos aí, ou de leituras excelentes ou de favoritas, que eu explico um pouquinho melhor. Não é uma explicação muito objetiva, não é um critério muito objetivo, mas eu acho que dá pra entender. E acho que foram estes os números que mais me interessaram contar aqui pra vocês e pra mim mesma, né? Das leituras de 2020. Espero que vocês tenham gostado. Vocês curtem fazer esse tipo de estatística? Eu acho muito legal, muito útil. E o próximo vídeo vai ser um balanço de projetos e metas que eu fiz para 2020. Então, será que as metas que eu me propus lá no início do ano eu consegui cumprir em 2020? Aguardem o próximo vídeo, tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada sempre por estarem aqui e até o próximo. Tchau!